Bom dia, irmãos. Bom dia a você que nos assiste da sua casa. Hoje nós tivemos um problema de conexão com a internet, então esse vídeo vai estar sendo enviado a vocês assim que possível, ainda hoje, se Deus quiser. Mas não podemos deixar de cultuar a Deus, de buscar ao Senhor, de aprender também, mesmo em meio às circunstâncias, né? Vamos estar orando a Deus neste momento, pedindo a Deus a sua direção, a sua orientação neste momento de dificuldade, pandemia, mais uma vez isolado em nossos lares, né? Devido a essa pandemia que tem nos agravado nesses últimos dias, nesse último ano. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia, ó Deus, alcançarmos a Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por esse dia agradável, ó Deus, por estarmos, ó Pai, na Tua presença, buscando ao Senhor, ó Deus, buscando a Tua palavra, aprender, ó Pai, do Teu conhecimento, ó Deus. Neste momento, ó Deus, eu peço ao Senhor que esteja com cada um dos irmãos, ó Deus, que se encontram nos seus lares, que se encontram, ó Deus, nos assistindo, nos acompanhando, ó Deus, conosco em oração também, que o Senhor venha estar com cada um, visitando, confortando, ó Deus, e abençoando os seus lares, ó Deus. Venha estar dirigindo, ó Pai, nestes momentos, ó Deus, dificuldades, que o Senhor venha estar confortando os seus corações, venha estar visitando a cada um, ó Deus, e abençoando, ó Deus, para que venham estar, ó Pai, mesmo em meio a tudo isso, ó Deus, se manter firme no Senhor, Deus, porque o Senhor é um Deus que, ó Deus, em meio a tudo que acontece, o Senhor tem um plano, o Senhor dirige, o Senhor orienta as nossas vidas, Deus, e não nos deixe, ó Deus, também, ó Deus, desfalecer, ó Deus. Fique conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 15. Eclesiastes 3, de 9 a 15. O homem não conhece o seu tempo determinado. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, e nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Nesse texto aqui a gente pode aprender, ver que mesmo tudo o que acontece à nossa volta, tudo que tem nos atingido, tudo de bom também, porque a gente teve anos também, graças a Deus, bons na presença de Deus também, que podemos desfrutar, né, de comunhão, de estarmos juntos. Deus está no controle de tudo. Ele nos orienta, Ele nos surpreende muitas das vezes, né, porque quem começou o ano de 2020, né, com vários planos, planejando todo um ano, né, pôde ver que nem é sempre assim. Deus, ele muda a direção das nossas vidas, muda a direção do nosso dia a dia, nos faz adaptar, nos faz refletir, pensar que, às vezes, muitas das vezes a gente está seguindo uma vida, tá tudo de acordo, tudo no nosso plano, mas Deus, ele muda isso de uma hora para outra, nos surpreende, nos faz pensar, parar e pensar que muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente segue a vida planejando, pensando, e nos esquecemos que a qualquer momento isso pode mudar. Então, que o principal das nossas vidas seja sempre buscar e servir a Deus, porque principalmente esses momentos de comunhão que temos, eles podem ser tirados, podemos muitas vezes sofrer por causa disso. Que a comunhão é sempre importante, não só aqui na igreja, como uns com os outros também, que agora no momento foi nos tirada. Então nós devemos valorizar todos os momentos bons que temos com Deus e também não ficar espraguejando sobre as dificuldades, porque Deus também está no controle disso e Ele pode também nos tirar disso também. Então, que assim possamos nos confortar no cuidado de Deus para nossas vidas
principalmente nesses momentos, e não esqueçamos de buscar a Deus. E não só nesses momentos, mas também quando tudo isso passar, se assim Deus permitir, possamos estar buscando firmes nele, agradecidos pelo livramento. Vamos estar cantando o hino de número 165. Hino de número 165, Cuidado Divino. Seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Amém. Deus sempre cuidará de nós. Neste momento vamos estar tendo mais uma palavra de oração. Em seguida, o pastor estará com a palavra para trazer a escola dominical. Deus, graças te damos, ó Deus, por esse momento, ó Deus, que já passamos aqui na tua presença. Peço ao Senhor, ó Pai, que venha estar abençoando agora. Queremos ouvir a tua palavra, ó Deus. Queremos aprender da mesma, ó Deus, que possamos, ó Deus, guardar em nossos corações, ó Deus, botar em prática em nossas vidas, ó Deus. Nos dê, ó Deus, um coração atento, ó Deus, um ouvido, ó Deus, pronto, ó Pai, a não só ouvir, mas aprender, ó Deus, estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos ensinar, ó Deus. Ser conosco, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. É um prazer podermos estar na escola bíblica nessa manhã e podemos estudar a palavra de Deus. Que você que nos acompanha, Deus continue falando aos nossos corações e o ensino da palavra de Deus nessa manhã venha nos fortalecer ainda mais como igreja do Senhor. Nós temos tomado esses cuidados em relação à pandemia e diante das recomendações das nossas autoridades, nós, o Conselho, entendemos que o momento requer esse bom senso, esse cuidado e também a atenção para com os amados irmãos. Por causa disso, nós estamos fazendo essa transmissão no desejo de que Deus o abençoe também e que a nossa comunhão seja fortalecida. Nós tivemos durante a semana um momento muito especial na vida da igreja.
tivemos a semana de oração, foi um momento especial e nós louvamos a Deus por isso. Tivemos uma boa participação da igreja e nós louvamos a você, meu irmão, minha irmã, que esteve conosco durante toda a semana, intercedendo pelos pedidos que foram colocados aqui. Nós estivemos orando pela pandemia, pela igreja, pelo conselho, pela junta diaconal, pelas sociedades internas. Tivemos orando também pela nossa cidade, pelo nosso país, por alguns pedidos particulares, e nós entendemos o quanto isso foi importante no caminhar da nossa igreja durante toda a semana. Nós queremos sim ser uma igreja intercessora, queremos orar uns pelos outros, e que isso faça ainda mais a nossa igreja crescer na vida de oração. Durante toda a semana, eu pude trazer várias meditações a respeito de como homens de Deus levaram a sua vida de oração. E é assim que durante toda a semana nós nos reunimos. E foi um momento gostoso para a igreja, podemos interceder. Hoje pela manhã eu quero compartilhar um texto do livro de Efésios, capítulo 4. Vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de Efésios, capítulo 4, do primeiro versículo até o terceiro, a unidade da fé. Efésios, capítulo 4, do primeiro versículo ao terceiro. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos orar ao nosso Deus, amados. Vamos clamar ao Senhor que Ele fale tão somente aos nossos corações e que o ensino na escola bíblica venha fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada como igreja do Senhor. Ó Deus amado, nós reconhecemos que precisamos do Senhor como igreja. Estamos aqui reunidos na escola bíblica com o propósito de estudar a Tua palavra. Fale tão somente aos nossos corações e que o ensino da Tua palavra, ó Deus, traga edificação, quebrantamento no caminhar da igreja, que haja comunhão, que haja paz, que haja entendimento no nosso viver. É a oração que fazemos em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Quando nós olhamos a palavra igreja, você já parou para pensar qual é o significado da palavra igreja? Ou o que as pessoas pensam a respeito dessa palavra igreja? Se nós fôssemos perguntar e ouvir as pessoas, com certeza nós teríamos várias coisas sendo faladas a respeito dessa palavra, igreja. E um dos significados dessa palavra é chamados para fora. Mas quando nós olhamos para essa palavra igreja, nós entendemos que para algumas pessoas significa um grupo religioso seleto com tradições sagradas. Para outras pessoas, a palavra igreja, ela significa um grupo de ação política, um bloco de pressão de fazedores de bem, um bloco de pessoas lutando contra os males da sociedade. Para outras pessoas, a palavra igreja, ela significa uma sala de espera para o céu. Para outras pessoas, a palavra igreja significa uma sobremesa especial para regime, para aqueles que desejam algo de bonitinho,
que não prejudique a sua imagem junto ao público. Para outras pessoas, a palavra igreja, ela significa, é uma espécie de tábua de salvação no jogo da vida, ou uma democracia religiosa que quer legislar moral para o resto do mundo. Quando nós olhamos para todas essas definições, o que é igreja, nós podemos observar e ver a variedade como que as pessoas pensam a respeito dessa palavra igreja. Embora em muitos momentos a igreja ela justifique esse arsenal de críticas, apesar de suas numerosas fraquezas e de seus discípulos também mostrando as suas dificuldades ou seus trágicos pecados, a igreja ela tem sido, através dos séculos, a mais poderosa força em prol do bem sobre a face da terra. Não tenho dúvida disso. Por isso, a igreja ela tem sido uma luz no meio da escuridão tão densa que pode ela ser sentida. No mundo em que vivemos, onde o pecado reina, as trevas reinam, a igreja ela tem esse propósito de ser diferente. Por isso, tem sido sal dentro da sociedade. Esse é um propósito da igreja, retardando o alastramento da corrupção moral, e também a igreja ela vem dando o tempero e sabor à vida humana. E é isso que cremos quando olhamos a palavra igreja e o que ela significa. Mas apesar de todas essas definições, e apesar também do papel que a igreja ela tem e representa para nós, nós podemos observar que estamos vivendo todo tipo de problemas morais, racial, revoltas desordenadas. Temos visto também nações que se levantam uma contra a outra e tentam se ajustar para amenizar os conflitos. Temos visto muitos problemas em várias nações. Estamos passando por todo tipo de problemas moral, social e político, e que atinge toda a humanidade. Eu pergunto para nós aqui nessa manhã, que posição a igreja deve tomar considerando todas essas dificuldades? Como que a igreja deve se posicionar diante das questões que temos enfrentado dia após dia? Como que a igreja ela deve testemunhar a respeito de si mesmo? A igreja ela tem um papel fundamental nesse mundo. E nós, como igreja, precisamos entender o que nós precisamos fazer como igreja, entendendo os desafios e o chamado que Deus tem para nós. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa epístola de Efésios, ele escreve aos cristãos desta igreja. E esses irmãos, eles estavam enfrentando vários problemas idênticos aos nossos. Essa é uma das coisas que leva o apóstolo Paulo a escrever essa epístola. Metade da população do império era de escravos, rebaixado a uma servidão completa. Eles eram negociados e vendidos como se fosse gado. Toda essa situação o povo estava passando. Havia, por outro lado, a classe
mais rica. E essa classe também, metade da população, consistia de comerciantes, trabalhadores que a muito custo levavam também uma vida precária, muito longe da pobreza. A corrupção, a violência moral de Éfeso era algo tão sério que eles enfrentavam vários problemas por causa disso. Também lá em Éfeso estava o centro do culto à deusa do sexo, a Diana dos Efésios. E por causa disso, faziam coisas terríveis nos cultos. A bebedice, a questão da sexualidade. E quanto à crueldade, as religiões romanas, elas estavam prontas para qualquer ação. A história diz que o imperador de Roma, por causa de todo esse contexto, essa vivência que era Nero, ele era um homem terrível, selvagem, extremamente cruel ao extremo. Portanto, quando Paulo escreve essa epístola, ele se encontra em Roma como prisioneiro de César. E ele estava esperando a hora de ser apresentado ao mesmo. Ele tinha a permissão de viver em sua casa alugada, mas ele não podia andar livremente em sua casa ou em sua cidade. Dia e noite, ele estava acorrentado a um soldado. Mas ele estava vendo ao seu redor a vida decadente da cidade de Éfeso. Ele estava sabendo das condições que Éfeso estava passando. Todas as situações precárias, o pecado de Éfeso, as dificuldades que eles enfrentavam. E é diante desse contexto, desse caos, o apóstolo Paulo, ele se levanta e ele vai transmitir conselhos à igreja. É por isso que do verso 1 até o verso 3, Paulo, ele vai procurar orientar, aconselhar, ele vai buscar trazer encorajamento a esta igreja, trazendo essas palavras aqui. Por isso, Paulo, ele, nessas recomendações, ele reconhece a necessidade de levar a igreja de Éfeso, num momento difícil, a ela a entender o que significa a verdadeira natureza e a função da igreja. Nessa manhã, esse é o tema do nosso estudo da escola dominical. A igreja, o corpo vivo de Cristo. A igreja, o corpo vivo de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele quer falar sobre a natureza da igreja e o sentido da igreja. Amados, não é diferente para nós que estamos vivendo esse tempo difícil da pandemia, não é diferente para nós que temos encontrado violência, temos encontrado corrupção, temos encontrado também comportamentos inadequados, temos visto tantas coisas acontecerem em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, que requer de nós também entendermos qual é o caminho que a igreja deve percorrer, como que a igreja deve se posicionar diante de tal calamidade. E é diante dessa situação que eu convido a nossa igreja a olharmos para
esse texto e entendermos os desafios que a igreja no passado ela teve e o que ela fez para combater todas essas situações e o que nós também devemos fazer hoje, eu convido você que está participando da escola bíblica a olhar para as lições que Paulo trouxe a nós e que pode nos ajudar também a termos discernimento, a sabermos como agir, a entender os desafios que estamos tendo e o que Deus requer da nossa igreja, o que Deus requer de cada membro, qual deve ser o nosso comportamento, as nossas ações diante de tal situação. Por isso, como eu já disse, nós nessa manhã vamos estar falando sobre a igreja, o corpo vivo de Cristo. E eu pergunto para nós, diante da natureza da igreja e função da igreja. Por exemplo, o que a igreja ela não é? Você já parou para pensar nisso? O que a igreja ela não é? A igreja ela não é uma instituição humana. Não deve projetar a sua própria estratégia e estabelecer a sua própria meta. Não é esse o propósito. Não é uma organização independente que existe pela força de seus números. Também não é isso que é a igreja. O que a igreja é, então? O que significa a palavra igreja? A igreja, ela é um corpo chamado para um relacionamento todo ímpar e especial com Deus, através e por meio tão somente de Jesus Cristo. Essa é uma das definições que trazemos sobre a palavra igreja, o que ela é e a sua função. A igreja, ela é um corpo sobre a direção de sua cabeça, que é Cristo. A igreja, ela é um templo destinado à habitação e uso exclusivo de uma pessoa que mora dentro dele e tem o direito de fazer o que quiser com esse templo. Nós entendemos que ele é o Senhor da igreja. E é Ele que comanda a igreja, e é Ele que dirige a igreja. Quando nós definimos o que é igreja, é um exército sobre o comando de um grande rei, que é o Senhor dos senhores, e que essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Então, quando nós procuramos definir a palavra igreja, nós podemos encontrar todas essas definições, o que é igreja e sua função. É quando lembramos da sua natureza. Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está nos capítulos iniciais, ele está trazendo a nós várias afirmações sobre o propósito da igreja, o que significa ser igreja, e o que Paulo deseja que a igreja de Éfeso, ela pudesse colocar tão somente em prática, essa vivência também. Mas Paulo não quer falar apenas do seu propósito, mas ele também quer mostrar toda essa verdade para nós. Por isso, há algumas lições aqui que eu quero reafirmar com a igreja nessa manhã, no desejo de que, ao estudarmos sobre o que é ser igreja, Deus traga a nós todo esse aprendizado e essa vivência também. A primeira lição que Paulo ele nos ensina sobre a igreja, o corpo vivo de Cristo. A primeira delas
está no capítulo 1, versículo 4. Olha o que Paulo diz, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. A primeira lição que Paulo ele nos fala a respeito do que é ser igreja. Deus não está preocupado com o que a igreja faz, mas sim com o que ela é. Eu vou repetir essa afirmação. Deus não está preocupado com o que a igreja faz, mas sim com o que ela é. Se você olhar Efésios capítulo 1, verso 4, o apóstolo Paulo, ele nos diz que Deus, ele nos escolheu nele, ou seja, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Ou seja, a igreja, ela não é fruto de nenhuma reflexão posterior de Deus. Pelo contrário, amados, ela foi planejada muito antes de um mundo ser criado, para nós sermos santos, e a palavra santo significa separados e irrepreensíveis perante Ele. Então, quando olhamos para a definição, o que é ser igreja, nós vemos o chamado de Deus a nós. Deus chamou eu e você para sermos essas pessoas santas, irrepreensíveis perante Ele. Ou seja, a preocupação primeira de Deus com a igreja é essa: o que ela é. Amados, nessa pós-modernidade, é o que nós mais precisamos entender. A igreja tem sido desafiada a ser o que ela é. Nós não podemos esquecer disso. Por mais que os valores do mundo passam, por mais que as pessoas tenham esquecido dos valores, por mais que as pessoas queiram viver como se Deus não existisse, por mais que as pessoas possam não acreditar em Deus, por mais que as pessoas possam viver no pecado, a igreja ela não pode andar por esses caminhos. A igreja ela não pode dar mau testemunho. A igreja ela não pode viver como o mundo vive e procura viver. A igreja ela tem um chamado. A igreja ela foi resgatada do lamaçal do pecado. E ela tem um propósito agora: glorificar a Deus, testemunhar de que há um Deus nos céus. E esse Deus é que tem cuidado da igreja. Nós não estamos órfãos neste mundo. Nós não estamos abandonados neste mundo. Nós não estamos esquecidos neste mundo. Mas conforme a palavra de Deus, a preocupação primeira de Deus com a igreja é essa: o que ela é. É isso que vai fazer diferença. Como é eu e você em casa, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filhos. Como é você em casa, como avô, como avó. Como é você lá no trabalho. Como é você como patrão, como funcionário. Como é você lá na faculdade, como universitário. Como é você na escola. Como é você perante os seus vizinhos.
Como é você também na sociedade onde nós vivemos aqui em Ji-Paraná? De que forma é o seu testemunho? Como que as pessoas têm olhado para nós e visto o nosso andar, o nosso falar e o nosso viver? Deus está preocupado com aquilo que a igreja é. Amados, preste atenção numa coisa. O ser sempre precede o fazer. Se nós queremos ser uma igreja diferente nesse lugar, é necessário nós sermos. Aqui é necessário o testemunho da igreja. A maneira como você se comporta na mídia, a maneira como você usa o seu celular, a maneira como você usa a internet. Quais são as áreas que você anda investigando, olhando? O ser sempre precede o fazer, pois o que fazemos será determinado por aquilo que somos. Na pós-modernidade, o grande desafio que a igreja tem, amados, é ser igreja. Se queremos entender a natureza da igreja, o que a igreja é preciso compreender o caráter moral do povo de Deus. Nós estamos vivendo tempos onde temos encontrado tanto mau testemunho de cristãos, que é uma vergonha ao evangelho. Cristãos com palavrões, cristãos com hábitos pecaminosos, cristãos que têm dado um péssimo testemunho na sociedade, cristãos que não pagam contas, dão cheque sem fundo, cristãos que não cumprem os seus compromissos. E aí nós precisamos entender hoje pela manhã que como cristãos devemos ser um exemplo moral para o mundo. É isso que a sociedade espera de nós cristãos. E eles estão de olho em nós, refletindo o caráter de Cristo. Preste atenção nessa frase. A igreja que vai impactar o mundo não é a igreja que você está indo, mas é o que você está sendo. Quando olhamos para a natureza da igreja e o propósito da igreja, Paulo está levando a igreja de Éfeso a esse aprendizado. Deus não está preocupado com o que a igreja faz. Nós podemos ter vários movimentos como igreja, mas se o nosso testemunho fica a desejar, irmãos, nós precisamos hoje nos arrepender e pedir a Deus perdão e misericórdia. Porque Deus está preocupado com o que a igreja faz. Não faz, aliás, sim com o que a igreja é. Nós precisamos entender o desafio que temos nessa manhã. Segunda lição que eu aprendo aqui: a igreja, o corpo vivo de Cristo, a sua natureza e o seu propósito. Veja que do verso 4 até o verso 6, a primeira parte, é a segunda lição do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. No capítulo 1, versículo 4 ao verso 6, a primeira parte, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. A segunda lição que eu aprendo:
a igreja, ela deve viver para o louvor da glória de Deus. Repetindo, a segunda lição, a igreja deve viver para o louvor da glória de Deus. Amados, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, dizendo que eu e você fomos designados por Deus. Nós fomos vocacionados a viver para o louvor de sua glória. Eu aprendo que o primeiro objetivo da igreja é viver para o louvor e a glória de Deus. Aqui está a natureza e o propósito e a função da igreja. Às vezes nós pensamos que a primeira tarefa da igreja é o bem-estar dos homens, mas não é assim. Eu pergunto para nós essa manhã, o que é a glória de Deus? E eu respondo dizendo que a glória de Deus é o próprio Deus, é a revelação do que Deus é e faz. Meus irmãos, o mundo, ele não conhece a Deus. Como eu já disse, o mundo, ele procura viver como se Deus não existisse. Então observe que o mundo, ele não tem compreensão alguma de Deus. Mesmo diante da revelação geral, onde ele pode contemplar todas as suas obras, ainda assim o homem tem dificuldade de enxergar a glória de Deus, por causa do pecado, por causa do seu egoísmo, por causa da dureza do seu coração, por causa da forma com que o homem quer viver longe de Deus. E ele não consegue ter compreensão do que é Deus. Mas como eu disse, a glória de Deus é revelar-se a si mesmo e mostrar-se como Ele é. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Vamos abrir. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Conforme 2 Coríntios, nós vemos a manifestação de Deus através da revelação geral e através também da revelação especial, que é tão somente Cristo Jesus. O que eu quero mostrar para nós é que os homens, eles podem ver a glória de Deus na face de Cristo, em seu caráter, em seu ser. E essa glória, ela se acha, como diz o apóstolo Paulo, em nossos corações. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós somos regenerados, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de que Jesus Cristo ele vem morar tão somente em nossos corações. Sabe o que nós aprendemos, amados? A vocação da igreja é revelar ao mundo
a glória do caráter de Deus, como se acha na face de Cristo Jesus. Portanto, a igreja, ela tem essa responsabilidade, esse papel, de como cristãos, nós demos testemunho de quem é Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fez na nossa vida. Amados, uma vez que nós conhecemos a Cristo, não há como nós continuarmos o mesmo. Não há como termos as mesmas práticas quando nós não conhecemos ao Senhor Jesus. Por isso, quando nós conhecemos a Cristo, nós temos a oportunidade de andar de forma diferente. A Bíblia diz que através dos frutos conhecereis. Qual é o fruto que eu e você temos dado? Será que na minha forma de falar, na minha forma de agir, na minha forma de pensar, eu tenho demonstrado que sou de fato de Jesus? Como tem sido o meu testemunho dentro de casa, como pai, como mãe, como filho, como avô, como avó? Como tem sido o meu testemunho lá no meu trabalho? Como que tem sido o meu testemunho perante os meus funcionários? Você que exerce cargo de chefia, como que é o seu testemunho perante os seus colegas de trabalho? Será que as pessoas têm visto Jesus em nós? Uma das coisas que, como pastor, eu tenho visto acontecer é que nós temos encontrado muitas pessoas que se dizem cristãos, mas que lá no seu trabalho dão um péssimo testemunho. São pessoas que falam ser de Jesus, mas têm uma boca tão suja, têm comportamentos tão inadequados, que é uma vergonha o Evangelho. Eu tenho visto homens e mulheres que se dizem ser de Jesus, mas que têm levado muitas pessoas lá fora a não querer saber de igreja por causa do seu testemunho. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que a nossa vocação como igreja tem sido prejudicada por causa do nosso mau testemunho. Paulo está alertando a igreja de Éfeso para a igreja, o corpo vivo de Cristo. Paulo está trazendo recomendações a uma igreja que precisa mudar de atitude. E a nossa igreja precisa também mudar de atitude, de comportamento. Veja que no capítulo 1, versículo 22 e 23 de Efésios. E pôs todas essas coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que a tudo enche, em todas as coisas. Deus nos chamou a uma santa vocação, amados. E o que você tem feito com ela? Terceira lição que eu aprendo aqui. A igreja é o corpo vivo de Cristo. A primeira delas, Deus não está preocupado com o que a igreja faz, mas sim com o que ela é. Segunda lição, a igreja deve viver para o louvor e glória de Deus. Terceira lição, veja aí no capítulo 2, versículo 19 até o versículo 22. Efésios 2, 19 ao 22. Assim,
já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A terceira lição que eu aprendo: a igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja, ela é morada de Deus. Vou repetir isso. A igreja, ela é morada de Deus. O que Paulo está nos ensinando no capítulo 2, verso 19 ao versículo 22? Deus, ele vive em seu corpo, que é a sua igreja. E esta é a grande vocação da igreja: tornar-se visível o Cristo invisível. Amados, Deus nos chamou para que diante do nosso andar, do nosso falar, do nosso viver, o ser igreja, as pessoas vejam Jesus em nós. Esse é o desafio que temos aqui em Ji-Paraná. Deus nos colocou nesse lugar. Deus nos colocou nessa cidade com essa finalidade, com esse propósito: tornar visível o Cristo invisível. O apóstolo Paulo, como um cristão modelo, ele descreve o seu próprio ministério nos seguintes termos. Se você olhar o capítulo 3 de Efésios, verso 9 e o verso 10, Efésios 3, 9 e 10. Olha o que Paulo diz a respeito de nós sermos modelo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amados, Deus tem para nós um chamado. Deus tem para nós algo que a igreja ela deve buscar a viver todos os dias. Aqui está o ensino do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo no capítulo 3, verso 9 e 10, que a tarefa da igreja é tornar-se conhecida a multiforme sabedoria de Deus. E torná-la conhecida não somente aos homens, mas aos anjos que também estão observando a igreja. E estes são os principados e potestades nos lugares celestiais. Meus irmãos, prestem atenção nisso. As pessoas lá fora no mundo, elas estão de olho em nós. Não tenham dúvida disso. Os nossos vizinhos estão de olho em nós. O seu colega de trabalho, que não conhece a Deus ainda, ele está de olho em você. Como que é você como funcionário? Como é você como colega de trabalho? Você que é patrão, você que é dono do seu próprio negócio, os seus funcionários estão de olho em você. Como é você como patrão? Lá na repartição pública, os funcionários, os seus colegas de trabalho também estão de olho em você.
Ele sabe o que você faz de certo e de errado. E a tarefa da igreja, ela é importante disso. Não nos esqueçamos. A vocação da igreja está em declarar pela palavra e demonstrar em atitude e ações o caráter de Jesus Cristo, que vive dentro do seu povo. Eis o chamado que temos para nós, amados. Devemos declarar a realidade de um encontro de fato e de verdade com Deus, que mudou de fato e de verdade a minha vida e a sua vida. Não há como nós falarmos uma coisa e vivermos outra. Ou somos de Jesus, ou ainda nós não somos de Jesus. Nós temos que demonstrar essa mudança. É isso que o mundo precisa ver em nós. A carência deste mundo é porque eles não têm Deus. E nós, como povo de Deus, precisamos fazer a diferença. Precisamos ser homens e mulheres honestos, de caráter, pessoas cheias de amor, e entender que onde colocarmos os nossos pés é uma oportunidade que Deus nos dá de sermos sal e luz. Até que o tenhamos feito, não há nada que possamos fazer que possa ser benéfico. E esta é a vocação da igreja. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 4 de Efésios, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, Paulo, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. E andar de modo digno significa nós sermos homens e mulheres de Deus nesse mundo pós-moderno. Quarta lição, amados. A igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja, ela deve ser testemunha de Jesus Cristo. Vou repetir isso. A igreja, ela deve ser testemunha de Jesus Cristo. E uma testemunha é alguém que declara, é alguém que demonstra. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus, ela diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as verdades dessa maravilhosa luz. Qual é o grande desafio que a igreja tem? Vós sois. A fim de. Essas expressões em 1 Pedro 2,9, elas são importantes e pertinentes no texto. Vós sois, é uma palavra à igreja. A fim de, é uma palavra à igreja. E essa é a tarefa primordial dos cristãos. Ou seja, Jesus mora nele, a fim de que ele possa demonstrar a vida e o caráter do que vive dentro dele. Nós temos, como pastor, amados, muitas vezes, tido a oportunidade de ver, muitas vezes, o caminhar da igreja. E às vezes nós somos confrontados com tanto mau testemunho de irmãos e irmãs, e que a gente fica numa situação muito envergonhada.
E nós precisamos mudar isso. Precisamos entender que ou de fato Deus fez mudança na nossa vida, ou Ele não fez. Ou nós temos que nos arrepender amargamente dos nossos pecados e da vergonha que temos trazido ao Evangelho. A igreja pós-moderna, ela tem muitas vezes perdido espaço na sociedade, porque nós cristãos temos dado tantas brechas e temos sido uma vergonha ao Evangelho, que isso tem prejudicado muitas pessoas a chegar ao Evangelho. E eu vejo o apóstolo Paulo alertando a igreja de Éfeso: a igreja deve ser testemunha de Cristo. Todos os cristãos verdadeiros têm a responsabilidade de realizar esta vocação da igreja. Amados, ser cristão não é fácil mesmo. Todos são chamados, e em todos que habitam o Espírito Santo de Deus, Deus espera que todos realizam a sua vocação diante do mundo. Se nós queremos ver Ji-Paraná transformada, é necessário que a igreja viva esse Evangelho. Se nós queremos impactar a nossa cidade, é necessário que nós possamos viver esse Evangelho, dizer não ao pecado, ter uma vida de santidade. Fazer como José fez quando a mulher de Potifar avançou sobre ele, fugir, dizer não. Amados, a expressão do testemunho da igreja, às vezes, pode ter um caráter global, mas a responsabilidade de o fazer é sempre individual. Começa por mim. Começa por você. Por isso, os conselhos que Paulo traz aqui a nós, sermos testemunha, são grandes. No capítulo 4, veja aí o verso 2 e o verso 3. Olha como que Paulo nos convida a sermos testemunha de Cristo. Quais são os argumentos, os elementos que Paulo mostra a nós que precisamos testemunhar? Verso 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Muitos desses elementos aqui são fruto do Espírito Santo. Lá de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Se nós queremos, como igreja, ser testemunha, é necessário nós buscarmos os frutos do Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 14 até o 21, ele nos mostra também outros elementos importantes para nós testemunharmos. Romanos capítulo 12, versículo 14 ao 21. Versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós,
tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O apóstolo Paulo, ele fala que essas virtudes devem ser buscadas por nós. Não é fácil não, amados. Não é fácil colocarmos em prática essas virtudes. Eu sei que nós temos uma natureza terrível e que nos incita a pecar, nos incita a fazer coisas que nós não deveríamos fazer. Mas Paulo nos convida nessa manhã a buscarmos essas virtudes para sermos testemunhas de Deus. Um outro texto, no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A humildade, a paciência, o amor, a unidade, a paz, elas são características reais de Jesus Cristo. Amados, nós não devemos testemunhar com arrogância, nem com presunção, nem com essa atitude, eu sou mais santo do que você, nem com a soberba de um santarrão, nem com a dureza do nosso coração. Mas a igreja, ela não deve falar sobre si mesma, mas ela deve ter uma mentalidade modesta. A igreja, ela não pode salvar o mundo, mas o Senhor da igreja, Ele pode. Os desafios que estamos vendo no estudo da escola dominical hoje é isso. A igreja, o corpo vivo de Cristo. Nós trouxemos várias definições o que é ser igreja. E as lições que Paulo trouxe à igreja de Éfeso, diante do seu contexto, da sua época, e que precisava com que a igreja agisse e se comportasse de forma diferente. A minha oração como pastor da igreja é que Deus nos dê esse entendimento, quebrantamento, que Deus nos dê essa unidade que tanto precisamos e que os valores que Paulo trouxe aqui sejam buscados por todos nós. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Queremos nessa manhã dizer ao Senhor da nossa carência, dizer para o Senhor que precisamos do Senhor nas nossas vidas e como igreja, nós estamos diante de Ti, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que temos feito, dando brechas e que tem sido, ó Deus, para nós, tristeza ao Teu coração. Nós queremos dizer ao Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados. Nós queremos sim, nessa pós-modernidade, sermos uma igreja que dê testemunho. E a forma como vivemos, nós possamos, ó Deus, ser testemunha para aqueles que ainda não Te conhecem. Ó Deus, ajuda-nos a fazermos diferença aqui em Ji-Paraná. E que Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração. Oramos pela unidade da igreja. Tudo aquilo que foi quebrado, destruído, tudo aquilo que ficou pelo caminho, Pai, só o Senhor
que é o Deus restaurador, é que pode trazer cura e restauração dos nossos relacionamentos, na nossa vivência como igreja. Só o Senhor é que pode trazer comunhão em nossa igreja. E nós estamos precisando disso. Pedimos o socorro do Senhor e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Olhamos para esses elementos importantes e virtudes para o nosso testemunho. Que os frutos do Espírito Santo, o Senhor derrame sobre nós, sobre a sua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Você que está participando conosco da Escola Bíblica, muito obrigado. Que essa palavra nos incomode e que a gente possa viver tão somente o ensino da palavra de Deus. Logo mais, às 18h30, nós vamos transmitir o nosso culto de louvor e adoração. O Conselho da Igreja entende que esse momento requer cuidados. O Conselho da Igreja entende que nós temos uma responsabilidade diante de Deus com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Por isso, é com muito temor e premor é que nós estamos tomando várias decisões. Porque nós entendemos que Deus nos deu vocês para pastorearmos. E a forma como o conselho tem agido é porque nós estamos pastoreando vocês. E entendemos que essa é a melhor direção que Deus quer nos dar. Nós desejamos que tudo isso passe rápido e que a igreja volte o mais rápido possível para o nosso próprio bem e também para a nossa alegria. Que Deus vos abençoe e fique em paz. E que Deus nos dê um ótimo domingo, em nome de Jesus. Fique na paz.